Olá pessoal, o objetivo da presente aula é apresentar uma visão geral a respeito da propagação de ondas eletromagnéticas e as antenas utilizadas em cada faixa espectral. Para isso é interessante apresentar o espectro de radiofrequências. Esse espectro de radiofrequências vai desde zero, aproximadamente 0 até 300 GHz. Uma nova faixa com potenciais aplicações futuras tem surgido, que é a faixa do THF, né? Mas eu vou chamar aqui de faixa terahertz, porque ela começa a entrar nas frequências da ordem de terahertz e vai de 300 GB até 3000 GHz, ou seja, até 3 terahertz. É costumeiro, né? Lembrando que a velocidade da luz ela é dada aproximadamente por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo no vácuo. Claro que o valor preciso é 2,9979, e aí tem uma sequência de números, ela é conhecida, ela é definida hoje pelo sistema internacional como uma grandeza exata, e aí você define outras coisas em função da velocidade da luz. Mas se a gente aproximar por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, nós podemos lembrar que no vácuo a relação entre comprimento de onda e frequência é dada pelo produto. Então, uma ideia muito interessante para dividir as faixas de frequências é fazer a divisão em potências de 10, em que os comprimentos de onda ficam potências de 10 e para isso você especifica as frequências como 3 vezes 10 elevado a n. N é qualquer número inteiro, tá certo? Então você tem a faixa de frequências dividida sempre por um intervalo que varia de uma ordem de grandeza. Então, de 3 vezes 10 a n até 3 vezes 10 a n mais 1. Isso implicará, se você fizer a substituição desses valores de frequência aqui, isolando o lambda, né, você vai chegar à conclusão que os lambdas eles vão ser dados por algo para o 3 vezes 10 a n como 10 a 8 menos n, é o maior lambda da faixa, correspondente à menor frequência, e o menor lambda daquela faixa corresponderá à maior frequência, será dado então por 10 elevado a 7 menos n. Por exemplo, essa primeira faixa do espectro eletromagnético aqui, que vai de 3 kHz a 30 kHz, você tem o N aqui, se especificar em Hertz, o N é 3, então você vai ter 3 vezes 10 elevado à terceira, até 3 vezes 10 elevado à quarta Hertz. O que implicará que o lambda ficará entre 8 menos 3, 10 elevado a 5 metros, mas 10 elevado a 5 metros corresponde a 100 quilômetros, e 10 elevado a 7 menos 3, ou seja, 10 elevado a 4 metros, que corresponde a, então, 10 quilômetros. E essas faixas são organizadas da seguinte maneira. VLF, existem outras faixas aqui para baixo, né, de 3 kHz para baixo, existem outras faixas, o ULF, o SLF, o ELF, Extremely Low Frequencies, então existem faixas mais para baixo, mas estou mostrando uma parte do espectro aqui, a parte que é definida comumente como RF. Então você tem as very low frequencies, medium frequencies, high frequencies, very high frequencies, ultra high frequencies, super high frequencies and extremely high frequencies. Essencialmente, veja que a frequência aumenta uma ordem de grandeza, então a primeira faixa do VLF vai de 3 kHz a 30 kHz, a segunda de 30 kHz a 300 kHz, a terceira aqui nessa representação vai de 300 kg a 3 MB, que seriam 3.000 kHz, e assim sucessivamente. E os lambdas, eles vão diminuindo de 100 km para 10 km, para 1 km, 100 metros, 10 metros, 1 metro, 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, e assim vai, e assim por diante. Essa faixa especificada entre 300 MHz e 300 GHz é conhecida como a faixa das microondas. A divisão por esse panorama aqui é dada desta forma, de 300 MB a 3 GB, de 3 GB a 30 GHz e de 30 GHz a 300 GHz.
a faixa do terahertz está acima das microondas, portanto. Mas existem outras formas de divisão da faixa de microondas e essas são definidas de outras maneiras. Então tem a banda K, banda KU, banda X, etc., que são divisões alternativas da faixa de microondas. Você pode procurar buscar em qualquer lugar aí na internet, você encontrará outras subdivisões para a faixa das microondas. Em todo o espectro eletromagnético, você tem aplicações sem fio, aplicações guiadas, você tem aplicações militares, aplicações civis e por aí vai. Só para a gente citar algumas, nesta faixa do 300 MHz até o 3 GHz, é uma das mais importantes no mundo de hoje, que é o UHF, está dentro das microondas. Nós temos a grande parte das aplicações da telefonia celular, telefonia móvel celular, e a TV digital. Antigamente, na TV analógica, eu creio que ainda é possível que alguns canais ainda estejam operando na via analógica, você tinha canais de TV aqui, os canais baixos e os canais altos aqui. Então você teria canais analógicos no VHF e no UHF, para broadcasting de TV. Tá? Mas aqui você tem o espectro de rádio FM, aqui nas ondas médias você tem, nas frequências médias você tem o espectro de AM, aqui dentro do HF também existem canais de rádio de AM. Aqui no UHF, a frequência de 2,45 GHz, ela é utilizada em equipamentos de Wi-Fi, ela é utilizada para roteadores, para aplicações, o forno de micro-ondas também, o forno é nessa frequência, então está aqui dentro do UHF. O Wi-Fi já tem migração aqui para esta outra faixa, ou seja, em 5 GHz, por aí, 5,8 GHz, alguma coisa assim. Telefonia celular já tem expectativa de migração e essas gerações mais futuras da telefonia celular, como a quinta, sexta, sétima gerações, vão migrar coisas aqui para essa faixa do EHF com frequências entre 30 e 300 GHz. É uma ampla faixa ainda não tão explorada do ponto de vista de aplicações. Que dirá então da faixa de terahertz. Quem regulamenta o espectro eletromagnético no Brasil é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e uma das resoluções que define as faixas mais recentes é a 716 de 2019. Mas você pode, isso é constantemente atualizado, não tão constantemente, mas vai sendo atualizado, vai sendo modificado. Então você, sempre que necessitar, pode fazer uma busca nos sites da Anatel para ver como se dá o espectro eletromagnético e como ele é alocado para as diversas aplicações. Bom, cada faixa dessas aqui tem características especiais de propagação e, como tal, então vai implicar a aplicação e a utilização de antenas específicas para cada faixa. Algumas antenas são de amplo espectro de utilização, o que muda tamanho, etc. Mas algumas antenas têm vocação mais para uma área do que para outra. Né? Então, isso que a gente vai discutir em linhas gerais agora. Sem entrar nos detalhes de cálculos e tudo mais, eu vou passar alguma coisa mais geral, mas sempre buscando um overview, uma visão, um panorama geral disso aqui. Certo? Bom, existem diversas formas de propagação de ondas eletromagnéticas quando se trata do espectro de radiofrequências. E essas formas de propagação, vou começar com a primeira delas. Eu vou colocar a lista aqui, né? A número 1 é um tipo de onda guiada. Ondas guiadas entre o solo terrestre, então entre a superfície terrestre e a ionosfera. Tá? Então isso aqui acontece do LF para baixo,
Então, VLF, ELF, que eu nem mostrei lá naquela parte lá, mas ELF, SLF, ULF, VLF, coisas assim para baixo, frequências pequenas, abaixo de 30 kHz. Você tem a Terra formando um tipo de guia de onda, ou seja, você tem a superfície do planeta aqui e a camada ionosférica, que eu vou comentar brevemente logo mais. Então aqui você forma um guia de onda, essas ondas elas se propagam ficando confinadas entre a camada ionosférica, que flutua de uma hora para outra do dia, estação do ano também, mas ela tem uma altura da ordem de 50 a 100 quilômetros, altura mínima. Então você tem uma onda guiada aqui dentro. Tá? Esse é o tipo de propagação que se dá em ELF até, ou do VLF para baixo. O LF também tem um pouco desse tipo de propagação. Tá? As frequências baixas também apresentam esse tipo de comportamento, um tipo de propagação via ondas guiadas num guia formado pela superfície do globo. Vejam que o raio da Terra é da ordem de 6.000 quilômetros e aqui você tem 6.000 e cacetada aqui, mais os 50, 100 quilômetros, que é a camada que forma o seu guia de ondas. Não é um guia de ondas muito bom, não é muito perfeito, mas você tem um certo aspecto de guiamento aqui. Um detalhe interessante é que a partir daí, do LF, e indo até uma faixa do VLF para o LF, na verdade, você tem uma faixa de frequências em que o segundo tipo de propagação acontece, que é a chamada ondas de superfície. Ondas de superfície. Essas ondas de superfície, elas são chamadas também de ondas de Norton. Tá? Ondas de Norton. Elas têm a seguinte característica. Você tem, bom, primeiro aqui é o LF, principal faixa de ocorrência disso aqui. Tá? Talvez entrando um pouquinho no HF, você tem onda de superfície. Ainda tem onda de superfície no HF. Essencialmente, você tem uma interface entre o solo, então essa aqui seria a interface entre o terreno, a superfície da Terra, que é considerada um condutor um bom condutor. Então, condutividades aqui são da ordem de Siemens por metro. Então, essa aqui é a condutividade do solo, variável também, obviamente. E aqui em cima você tem um dielétrico, que é o ar, que nessas faixas pode ser considerada como vácuo para todos os fins de análise. Então, normalmente, vejam só, aqui já começa a aplicação nessas faixas todas aqui, operando com esse tipo de propagação, aparece um tipo de antena que é o chamado monopolo elétrico. Então, antenas monopolo elétrico. Esse aqui é o tipo principal de antena. Você vai ter uma antena, uma barra metálica vertical. Essa barra é conectada ao terminal de saída de um gerador que está aterrado, ou seja, está no ground aqui, ok? Está aterrado. E, digamos assim, no ciclo positivo da fonte, você vai ter o carregamento, isso aqui fica oscilando, obviamente é oscilatório na faixa de frequências que você queira considerar, e isso aqui então emana um campo elétrico de natureza essencialmente vertical. Eu posso pensar que nas imediações aqui o solo está negativamente carregado, e esse campo elétrico aqui, ele oscila naturalmente, né? Ele oscila espacialmente
Então você teria algo assim e propaga-se numa direção n que é tangencial ou quase paralela à superfície da Terra, à curvatura da Terra. Claro que em escala local você tem uma superfície quase plana, então essa onda se propaga tendo uma tendência, a curvatura ela é percebida em distâncias bastante grandes. Né? Mas esse tipo de onda, que é a onda de superfície, pode dar a volta no globo e retornar aqui se você lançar ela de forma direcional. Embora seja bastante difícil fazer ondas mais direcionais, enfim. O que acontece é que esse monopolo ele tem como equivalente elétrico, você poderia representar essa estrutura por, já que você tem um monopolo sobre um plano de terra, que é o plano de terra, isso aqui é equivalente a um dipolo elétrico, onde você tem, pelo método da imagem, se aqui você tem um condutor que está aqui em cima carregado positivamente, em cima do espelho, que é o condutor aqui, você teria um condutor negativamente carregado, e isso forma um dipolo elétrico. Então, para fins de análise, embora esse espelho aqui, esse ground, não seja perfeito, você poderia fazer alguma análise considerando um dipolo elétrico. Mas a característica essencial desta onda é que ela tem um comportamento de ser mais ou menos, também vou chamar assim de guiada pela curvatura da Terra, pela superfície terrestre. É uma onda que se forma na interface entre o condutor e o dielétrico. Né? E você tem essa propagação aqui. É uma das soluções das equações de Maxwell mais difíceis de ser analisada via de regra, tá? Então, apenas a título de informação importante aqui, é que esta onda, pelo fato dela estar se propagando tangencialmente a uma superfície, o campo elétrico é perpendicular, é claro, mas ela propaga na direção tangencial à superfície de interface entre o condutor e o dielétrico, e o condutor não é perfeito, o campo elétrico, ele, ao invés de ser somente para fora do meio condutor, ele penetra uma quantidade delta, que é o comprimento de penetração de campo. E esse delta, ele é igual a raiz quadrada de 2 dividido por ômega, que é a frequência de operação em radianos por segundo, a permeabilidade magnética do solo e a condutividade do solo. Isso aqui seria o inverso do coeficiente de atenuação. Então, à medida em que vai propagando, essa pequena fração de campo que penetra para dentro do solo vai sendo absorvida e a onda vai sendo atenuada de forma exponencial, assumindo-se que no ar não haja grandes efeitos de atenuação. O efeito maior de atenuação se dá porque a onda penetra o solo, e aí você vai ter um coeficiente de extinção que está associado de alguma maneira ao quanto a onda penetra, então depende de quanto a onda penetra, e isso aqui tem a ver com o inverso desse coeficiente de extinção, que se dá, via de regra, pela quantidade de campo que penetra a região condutora. Tá? Então, frequências baixas, abaixo de 30 MHz, principalmente no HF mais baixo mesmo, 3 MHz até 10 MHz, você tem algo que se comporta dessa maneira, com ondas de superfície. Tá? Então, antenas utilizadas principalmente aqui são os monopolos elétricos. Então, você tem ondas guiadas entre a superfície da Terra e a ionosfera lá em cima, ou então uma onda que fica mais confinada à interface entre o solo e o ar e se propaga paralela à superfície. Tá? Mas essas ondas de superfície aqui, elas são importantes até a faixa do HF. E como mencionei, os monopolos elétricos, ou seja, barras condutoras verticais que emitem um campo elétrico
polarizado verticalmente, que propaga tangencialmente a superfície do planeta, é que são mais importantes. Curiosamente, essas ondas que são guiadas entre a superfície terrestre e a ionosfera, quando você vai para a faixa das ELFs, ou seja, das ondas de frequências extremamente baixas, entre 3 e 30 Hz, essa guia de ondas, que é formado pela Terra e a ionosfera, forma, na verdade, uma cavidade ressonante. E você tem algumas ressonâncias características, chamadas ressonâncias de Schumann. Se alguém tiver curiosidade em pesquisar esse aspecto, ressonâncias de Schumann. Ok? Então, se tiverem curiosidade, podem procurar esse termo aí. São ressonâncias associadas a essa cavidade eletromagnética que é formada pelo solo terrestre com a camada ionosférica lá em cima. Então, essas são as principais formas de propagação nessas faixas de frequência aqui. Ondas guiadas entre a superfície e a ionosfera e ondas de superfície. Bom, um terceiro tipo de propagação, e é também bastante importante, foi mais no passado, porque era a forma de você fazer comunicações transatlânticas ou transoceânicas, era a principal, tá? É a onda celeste, ou ondas celestes. Do inglês, sky waves, em inglês, né? Então, ondas celestes ou ondas de céu. O que é que acontece aqui? Tá? A Terra, eu já mencionei a ionosfera, mas é bom agora entrar um pouquinho mais em certos detalhes aqui. Tá? A Terra, ela possui uma camada, né? Esse aqui seria o planeta, acima, numa altitude que varia da hora do dia e da estação do ano, numa altitude que varia, mas que é maior do que 50 quilômetros, tá? Você tem uma região chamada de ionosfera. Essa camada ionosférica, ela é uma região que se estende até algo como 1.000 quilômetros, então ela é variável, mas ela pode se estender por uma largura da ordem de 1.000 quilômetros. É uma região altamente ionizada, onde você tem íons carregados positivamente e elétrons livres, ok? Livres para se mover, eles estão dissociados nesta região. E essa região forma o que a gente chama de plasma. Tá? Então a ionosfera é um plasma. É um plasma muito bom porque uma vez que o ar lá em cima, naquela altitude, é bastante rarefeito, o número de colisões entre partículas é relativamente pequeno. Mas a gente está falando aqui em quantidades como 10 a 11 a 10 elevado a 15 elétrons por metro cúbico. Aí depende, claro, da hora do dia, etc. Isso flutua. Tá? O que acontece? Se nós olharmos o perfil de portadores livres de carga, portadores de cargas livres iônicos ou o que quer que seja, em função de altitude, de Z, vou chamar de Z essa altura aqui, Z, em função de Z, o que nós temos é o seguinte: muito próximo da superfície não tem tanta ionização, e muito longe já virou espaço sideral, onde não tem mais o que ionizar. Tá? Então imagine que isso aqui é durante o dia, durante a noite, então isso aqui seria uma curva durante o dia, do perfil de distribuição de cargas, lá. Durante a noite, o que você vai ter é que a ionização diminui naturalmente. Tá? Principal
principal fonte de geração de íons, você tem duas principais, né? Raios cósmicos, mas a principal mesmo é o Sol. E dessas duas fontes aqui, principalmente o Sol, você tem ultravioleta, em termos de radiação eletromagnética, raios X, raios gama, ou seja, fótons gama, e aí você tem elétrons altamente energéticos, você tem pósitrons que vêm do espaço exterior, você tem prótons simplesmente em altas energias, você tem neutrinos, tem uma série de partículas que são responsáveis por esses efeitos de ionização. Tá? Então, à noite, a ionização cai, porque a principal fonte ela é o Sol. E a estação do ano também, a latitude que você considera aqui, por conta da incidência de radiação eletromagnética, latitudes maiores ou menores, você tem efeitos sobre a camada ionosférica. Ela é uma camada que nos protege da radiação danosa de ultravioleta, raio-x, raio gama e coisas que vêm do espaço exterior. E você pode pensar da seguinte maneira: se você olha do solo para cima, então aqui é o solo e aqui é o eixo Z, a altitude a partir do solo, muito lá em cima não tem mais ar, não tem mais atmosfera. Então a radiação chega, está chegando radiação, e ela não tem o que ionizar. Quando ela começa a entrar em camadas em que haja, em altitudes aqui, em que haja uma quantidade mínima de partículas, começa a haver ionização. Então começa a aparecer cargas livres. Isso chega a um pico em uma determinada altitude, que é devido ao seguinte fato: já tem ar suficiente e a radiação que chegou é intensa o suficiente para promover uma grande quantidade de dissociações de átomos, arrancando os elétrons desses átomos. Tá? Mas, naturalmente, que a cada dissociação é um fóton de ultravioleta, ou de raio-x, ou gama, ou uma partícula qualquer de raios cósmicos que foi absorvida. Então, à medida em que ela vai entrando na atmosfera terrestre, ela vai perdendo, vamos chamar assim, perdendo força, ela vai sendo atenuada, até que ela cessa de ter um valor importante em termos de quantidade de fótons ionizantes, e aí você tem a ionização bem baixinha aqui no ar ao nível do solo. Então, durante o dia, essa camada ela começa numa altura de 50 quilômetros aproximadamente durante o dia, e durante a noite ela começa mais para cima, a 100 ou 150 quilômetros, tá certo? Essa é a ideia. Bom, existe uma quantidade chamada de índice de refração, que para um plasma, tá? Então, se nós olharmos índice de refração, que para um plasma tem a seguinte forma: N é dado por, se o plasma for um plasma ideal, raiz quadrada de 1 menos a frequência de plasma ao quadrado dividido pela frequência da onda que está se propagando lá ao quadrado. Tá? Então, essa frequência de plasma é uma frequência característica que depende essencialmente, esse ômega p ao quadrado, da densidade de cargas livres, e portanto varia com altitude, esse ômega, tá? Do valor da carga eletrônica ao quadrado, no caso a carga do íon, mas em geral é um elétron, ou você dissociou um íon lá, ao quadrado, a massa efetiva daquele portador de carga, que normalmente é o elétron, e a permissividade dielétrica do vácuo ε0. Então a fórmula para o
para a frequência de plasma, não sei se está dando para enxergar muito bem aí, é ômega de plasma ao quadrado, é a densidade de portadores, vezes a carga eletrônica ao quadrado, dividido pela massa do portador, vezes ε0, que é a permissividade dielétrica do vácuo. Então, esse é o valor da frequência de plasma. Para a ionosfera terrestre, este valor de frequência de plasma, que seria o ômega de plasma dividido por 2π, vai ficar na faixa de 1 a 10 MHz, nessa faixa de valores aqui, nesse intervalo. Tá? Agora, o que significa essa equação que está aqui? Ó? Perceba que o índice de refração para frequências ômega, que você tente jogar lá para a ionosfera, menores do que a frequência de plasma, você vai ter esta razão aqui, ômega p quadrado sobre ômega quadrado, maior que 1. E você vai ter 1 menos uma quantidade maior que 1, o que vai te dar um número negativo dentro da raiz. Portanto, o índice de refração ele é um número complexo, ele é um número imaginário, melhor dizendo, imaginário puro, para um plasma ideal em frequências menores do que a frequência de plasma. Tá? Então, se ômega é menor do que ômega de plasma, o N é imaginário. E se você tentar resolver a equação que é a lei de Snell para a incidência de uma onda, chegando a uma região com índice de refração diferente, que te dá assim, N1 seno do ângulo de incidência igual a N2 seno do ângulo de transmissão. Se você tentar resolver isso aqui, a sua equação não tem solução real para algo que se refrate no meio 2, porque o N do meio 2 já é imaginário puro. Então isso aqui não dá para resolver pelas leis da ótica geométrica. É claro que o eletromagnetismo é um pouco mais sofisticado, mas do ponto de vista bem básico, ótica geométrica, qualquer onda que tenha frequência menor que a frequência de plasma e incida lá, ela não pode entrar, e isso aqui funciona como um espelho. Então, a ionosfera, ela é análoga, até uma certa faixa de frequências, a um espelho que está colocado lá, tá? Claro que quando você começa a ir para frequências muito mais altas, tipo micro-ondas, esse ômega p quadrado sobre ômega quadrado é desprezível perto da unidade e o índice de refração é aproximadamente 1. Então, para fins de frequências muito mais altas do que até o HF, a ionosfera é transparente. Mas para frequências que fiquem menores do que o valor da frequência de plasma, que é da ordem de grandeza de 10 MHz, de 1 a 10 MHz, flutua, como eu falei, depende da altitude, depende da hora do dia, depende da estação do ano, você vai ter reflexão pela geometria, pela ótica geométrica simples, reflexão total. Claro que na prática você teria que resolver como a onda se propaga usando as equações de Maxwell. Mas a ideia é que o índice de refração tem uma cara parecida com essa aqui. Bom, se a análise é feita com um pouco mais de rigor para estudar a ionosfera, nós teríamos então numa disciplina de propagação mais tempo para descrever esses detalhes da ionosfera, é necessário levar em conta efeitos de anisotropia do meio ionosférico por conta do campo magnético terrestre, introduz efeitos, e esses efeitos são anisotrópicos. Levar em conta as espécies que estão livres lá, porque você tem mais de um tipo de íon, então você tem contribuições para o índice de refração não só de elétrons livres, mas também de íons e tudo mais. Então é outro ponto que teria que ser considerado. E um terceiro ponto é de colisões. Isso aqui é plasma ideal, mas o plasma não é perfeitamente ideal sem colisões. As colisões produzem certos efeitos. Tá? E, é claro, o ângulo de incidência faz com que
essa frequência de corte seja dependente do ângulo. E por conta disso, você tem ondas celestes, o efeito de ondas celestes, propagação via ondas celestes, indo até o VHF. Tá? Então, essas ondas celestes, elas são um modo de propagação até da ordem de 50 MHz. Ou seja, é o VHF baixo, é já saindo um pouco do HF, entrando no VHF, que vai de 30 MB até 300 MB, ou seja, o 50 está perto do 30 MHz, ou seja, é quase HF ainda essa faixa, tá? Mas já é VHF. Então aqui você tem o VHF, vou chamar assim, VHF baixo. Então esse tipo de propagação se dá até o VHF baixo. Existe legislação para regular essas faixas de frequência, a propagação por ondas celestes, mas a ideia essencialmente é que, se você tem aqui a superfície da Terra, numa certa altitude H, você tem o início da camada ionosférica. Se você manda uma onda do ponto A com um certo ângulo de incidência, na verdade essa onda refrata lá e volta. Ela tem uma refração de tal maneira que ela volta, né? Especificamente, ela não reflete diretamente. Por quê? Porque depende da frequência do sinal. O N pode estar ainda real, aí a onda vai refratando. Aí chega num ponto em que, a partir daquele ponto, o índice de refração passa a ser imaginário para aquela frequência, e aí a onda realmente curva novamente para cá, mas é um efeito de refração que pode ser pensado como o efeito de um espelho numa altura que é chamada altura virtual da camada, um H índice linha. Então é a altura virtual da camada ionosférica. O feixe está refratando um pouco antes, mas é como se estivesse sendo emanado de um espelho numa certa altitude um pouco maior. Então aqui você tem a ionosfera. E aí ele vai chegar num ponto B. Você pode, imaginando uma certa região do espaço, você quer conectar o ponto A ao ponto B, você pode fazer o seguinte, olha, você joga a onda lá, ela dá um salto, depois ela dá outro salto, depois ela dá um terceiro salto e ela chega no ponto B. Claro que em cada um dessas etapas você tem atenuação, dispersão de sinal, etc. Até porque a ionosfera é um meio bastante dispersivo para o sinal eletromagnético, então ele vai desformatar um pulso, por exemplo. Mas a ideia é, você joga o sinal lá, ele reflete. Quando eu falo reflexão, entenda-se, analogamente uma reflexão na camada virtual, lá na altura virtual da camada, uma nova reflexão, e isso vai fazendo a onda propagar. É claro que no solo também essas ondas refletem, porque o solo ele pode ser considerado um bom condutor para essas faixas de frequência, tá certo? Então a onda vai dando múltiplos saltos. Um outro efeito interessante nessa faixa de frequências, que é o das ondas de céu ou das ondas celestes, é o efeito dia-noite. Tá? Então, não sei se existe esse nome, efeito dia-noite, eu que inventei aqui agora, mas a ideia essencialmente é essa. Imagina que durante o dia a camada ionosférica está mais baixa, porque houve mais ionização, o Sol está presente, então a intensidade da radiação ionizante é maior e ela consegue penetrar até mais profundamente na atmosfera, ionizando até uma certa altura H, que é da ordem de, por exemplo, 50 quilômetros. Então isso aqui é durante o dia. Mas à noite, essa camada sobe, porque não tem mais radiação ionizante, e aqui tem bastante portador livre de carga, e íons e elétrons, eles recombinam. Essa recombinação emite fótons, mas normalmente são termalizados, então você já tem
radiação em frequências menores, normalmente, tem colisões, etc., mas há recombinações. A ionização diminui e a altura da camada sobe. Então, essa altura durante a noite, ela é maior. Então, isso aqui durante a noite. O que acontece? Se você lançar um feixe eletromagnético num certo ângulo, durante o dia, ele vai refletir aqui, digamos, e vai chegar até esse ponto. Então, digamos que aqui é o A e aqui é o B, ponto de chegada durante o dia. Se você deixar esse mesmo ângulo durante a noite, a propagação vai se refletir mais para cima e a onda vai chegar mais longe. Claro que aqui tem a curvatura terrestre, tem que ser levado em conta. Eu só estou representando isso aqui com esse plano, mas entenda-se que tem uma curvatura aqui. Né? E o que vai acontecer é que, por exemplo, estações de transmissão de broadcasting de rádio, por exemplo, que você não consegue escutar durante o dia, no ponto B índice linha aqui, digamos que você seja um ouvinte de uma rádio que está em B linha e a rádio está no ponto A. De dia você não escuta, o seu rádio não sintoniza aquela rádio, porque o sinal não está chegando, mas à noite sim. E isso é um efeito muito comum, principalmente para os mais antigos. Bem conhecido que era a maior facilidade de você capturar estações de rádio durante a noite. Tá? Agora, quais antenas que você utiliza nessa faixa de frequência? Principalmente dipolos elétricos. Dipolo curto. Também é possível utilizar alguma coisa de dipolo magnético. Então, dipolos magnéticos, onde você pode, numa bobina, introduzir um material ferromagnético lá dentro para amplificar a sensibilidade dessa antena. Então, dipolos magnéticos também podem ser utilizados aqui. Agora, para transmissões em largas distâncias, os sistemas que transmitem para fazer links de comunicação utilizando ondas de céu ou ondas celestes, o que normalmente é feito, olhando de frente, tá? É uma estrutura mais ou menos assim, ó. Você tem uma estrutura que é uma parede aqui, ou duas ou mais, dois ou mais postes, aqui eu estou colocando dois, mas poderia ter um terceiro aqui, etc. Aqui só dependerá da resistência mecânica da estrutura e tudo mais. E você vai pendurar aqui, ó, através das estruturas apropriadas, você vai pendurar dipolos horizontais. Então você vai fazer um arranjo de dipolos aqui, você tem dipolos elétricos, aqui seria o ponto para segurar esses dipolos, né? Seriam as estruturas de amarração ali, de segurança, mas é basicamente um par de condutores metálicos alimentados aqui, tá? E eles ficam horizontalmente dispostos em relação ao solo. Então, eu vou representar aqui de forma simplificada um arranjo de dipolos. Você vai ter vários dipolos. Tá? Qual é o problema dessa estrutura? Tem algumas que são tão grandes, essa distância daqui para lá, da ordem de 100 metros, aqui pode chegar a alturas de 20 metros, por exemplo, que o cálculo mecânico que você tem que fazer sobre a estrutura tem que levar em consideração vento, carga de vento, essas coisas todas aí que são necessárias na análise de uma estrutura dessas aí. Tá? E é claro, na recepção aqui, monopolos verticais para quando porque você não precisa ter a emissão de polarização horizontal. É usado horizontal, mas pode também utilizar a polarização de natureza vertical. Não, então, inclusive nessa faixa de frequências do HF, você tem ondas de superfície ainda. Então, também monopolos verticais, dipolos magnéticos, você pode orientá-los adequadamente, a depender do cenário que você queira, mas as antenas principais são essas aí, dipolos elétricos e dipolos magnéticos. Então, um dipolo elétrico é uma estrutura, imagine aqui
um certo eixo, tá? Você vai ter, se você quisesse pensar o que é um dipolo elétrico, uma forma muito simples de pensar um dipolo elétrico é imaginar uma linha de transmissão. Da terminação, você deixa ela em aberto e dobra a 90 graus. O tamanho da dobra define aqui o tamanho do dipolo. Esse aqui seria o tamanho do dipolo. Então, aqui você teria a fonte de sinal. O monopolo é com esse lado aterrado e o plano de terra faz o papel do outro lado pelo método da imagem. Tá? Mas dipolos de meia onda, então isso aqui equivalentemente é equivalente, se você desprezar esse gap de material dielétrico que tem aqui, isso aqui é equivalente a um condutor, onde numa parte do ciclo isso aqui fica positivamente carregado e aqui negativamente, o que te permite equivalentemente transformar isso aqui num dipolo, ou seja, uma carga mais e uma carga menos, oscilante, porque hora aqui é mais, hora aqui é menos, e depois inverte-se o ciclo, então isso aqui fica oscilando, inclusive a magnitude da carga oscila de modo senoidal normalmente, tá? Então isso aqui é um dipolo elétrico de tamanho D. E esse tamanho D, ele pode ser muito menor do que o lambda de operação, e se ele for muito menor do que o lambda, você tem tipicamente um dipolo elétrico curto. Tá? Agora, se o dipolo tiver um tamanho exatamente igual a lambda sobre 2, ou muitas vezes ele é variado um pouquinho por uma questão de casamento de impedância, mas se ele tiver um tamanho da ordem próxima de lambda sobre 2, você fala que o seu dipolo é um dipolo de meia onda. É possível ainda utilizar essa estrutura de dipolo, imaginando de novo a linha de transmissão aqui, aqui você teria o par de condutores paralelos, só para entender mais facilmente isso aqui. Não é necessário que você tenha um par de condutores paralelos. Você poderia ter um cabo coaxial, um alimentador em formato de diferencial, onde você tem o sinal mais e menos, e você vai ter os dois condutores aí que estão numa determinada orientação, suponha eixo Z aqui, tá certo? Então, eu só estou representando para simplificar um pouco. É possível você fazer a dobra, digamos assim, num ângulo que não é 90 graus. Tá? Então, ângulo θ. E, eventualmente, você pode querer fazer ainda a ligação aqui de uma carga resistiva, digamos, para o terra, e aqui também, eventualmente. E aí você vai ter uma antena em V, onde você pode ter onda viajante, ou seja, a onda vai e não retorna, porque isso aqui está casado em impedância. E aqui você tem uma onda que, ou seja, não teria reflexões, essencialmente. Aqui você forma um padrão de onda estacionária. Aqui você teria uma onda viajante, uma onda caminhante. Então existem inúmeras formas de você fazer o dipolo ou fazer variantes do dipolo, mudando o ângulo, colocando cargas na terminação, colocando uma placa paralela aqui, então você forma tipo um capacitor de placas paralelas, e aí você pode, se esse D for pequeno, e essa placa grande o suficiente, você pode fazer um dipolo de Hertz, ou uma outra estrutura que você queira. O importante é que daqui emanam linhas de campo que saem do mais vão para o menos, isso inverte depois, e em uma certa altura do campeonato você tem um desprendimento disso que forma então ondas radiadas por essa estrutura. Estou antecipando algumas coisas. Então, dipolos de meia onda, dipolo curto, etc., ondas, antenas de ondas viajantes ou caminhantes, e por aí vai. É possível fazer vários tipos de antenas com fios. E uma das coisas que nós teremos que estudar mais adiante serão as antenas filamentares.
Aí nós temos os dipolos magnéticos. Dipolo magnético é basicamente, se nós pensarmos o eixo Z de novo, tá? O dipolo elétrico estava orientado paralelo ao eixo Z, eu posso colocar uma espira de corrente aqui, paralela ao plano XY, ou seja, se eu olhasse de cima, eu enxergaria o eixo Z saindo para fora, que esse seria o eixo Z. Eu posso fazer uma, duas, múltiplas espiras, posso fazer um solenoidezinho, colocar um núcleo ferromagnético lá dentro e alimentar isso aqui por uma fonte de corrente, ou uma fonte de tensão que vai produzir uma corrente nisso aqui. E essencialmente isso aqui então é um dipolo magnético. Para que você tenha o comportamento de dipolo magnético propriamente dito, o raio da espira, ou uma dimensão que envolve o perímetro da espira, tem que ser muito menor do que o lambda. No caso aqui, se fosse uma espira circular, o raio muito menor do que o lambda. Aí você teria um dipolo magnético. Se você fizer um enrolamento solenoidal, você pode ter outros efeitos aí se as dimensões forem comparáveis ao lambda. Tá? Então existem antenas que são de natureza mista, como uma antena helicoidal, que você mescla a ideia de dipolo elétrico e dipolo magnético. Então você, por exemplo, poderia alimentar a antena por aqui e você tem um helicoide. Tá? Então você teria uma antena do tipo helicoidal. São antenas utilizadas em ampla faixa espectral. Bom, para que a gente não estenda também tanto assim essa parte de visão geral, é necessário ainda falar de um quarto tipo de propagação. E esse quarto é um dos mais importantes, que é chamada visada direta. A visada direta, ela é muito importante no VHF, micro-ondas, e aí acima, né? Qualquer coisa que tenha altas frequências. Então isso aqui é mais em frequências altas. Frequências altas. Visada direta é aquela ideia básica, né? Você tem a antena do transmissor aqui, a antena do receptor do outro lado, e elas estão se enxergando. Elas têm que se enxergar uma a outra. Então note que nesse aspecto você tem que levar em conta a curvatura da Terra, porque se a distância for maior do que x quilômetros, digamos 50 quilômetros, por aí você já começa a ter o efeito da curvatura da Terra muito pronunciada e as antenas não se enxergam mais a partir de uma certa distância. E aí você tem que colocar repetidores e fazer outras coisas que sejam. Mas visada direta implica o sinal propaga da antena A para a antena B via visada direta. Note que a onda de superfície não tem a necessidade de ter visada direta porque a onda acompanha a curvatura. Aqui não, essas ondas não acompanham a curvatura. Tá? E em visada direta, faixas de frequência VHF, micro-ondas. Então aqui você de novo usa dipolos elétricos, principalmente dipolos elétricos, mas nada impede de usar dipolo magnético. Você tem as antenas em formas de arranjos de antenas. E aí, o objetivo é aumentar a diretividade para que a radiação vá na direção da visada que você quer. Então, um exemplo que entra num arranjo, embora é um arranjo com elementos induzidos, é a antena YAG, ou YAG-UDA, né? Essa antena aqui, ela é também conhecida como espinha de peixe, onde você vai ter um elemento chamado de elemento refletor, um elemento alimentador, que é um dipolo onde você coloca a alimentação. É possível variar a geometria, ou a configuração, mas normalmente é assim: você tem um refletor, o alimentador e os vários elementos que são chamados de diretores. Normalmente o alimentador induz um sinal, uma corrente no refletor e nos diretores,
e essa corrente produz uma reradiação de tal maneira a reforçar o sinal para um lado e cancelar o sinal para o outro. Então, o que é necessário projetar aqui? Essas distâncias, D1, D2 e assim vai, tá? Essa distância aqui para trás, D0, vamos chamar assim, D0, D1, D2, D3. Os tamanhos dos elementos é necessário projetar, mas a ideia é um arranjo de filamentos adequadamente dispostos para aumentar a radiação numa determinada direção. Então aqui você já começa a ter a necessidade de usar antenas de alto ganho. Tipicamente, uma IAG, você consegue chegar a ganho de 20 dBi. O I aí representa o isotrópico, referente a uma antena isotrópica, que teremos que definir também. Então, antenas IAG, arranjos de antenas filamentares. Naturalmente que aqui nessa faixa de frequências, principalmente a partir das microondas, as antenas de abertura. E dentro das antenas de abertura, nós temos as cornetas, as refletoras, o uso de planos refletores para você fazer radiação ir mais para um lado do que para o outro. Então, refletoras parabólicos aqui. E aí, as antenas em microstrip, antenas PET. Algumas delas têm comportamento como se fossem antenas de abertura. Embora não necessariamente antenas fabricadas em microstrip sejam antenas de abertura. Então é bom deixar isso aqui à parte. Tá? O que acontece com as antenas refletoras ou antenas de abertura? Se nós pensarmos nos princípios de óptica geométrica, se você tiver um refletor parabólico, paraboloide, esse aqui é o foco e aqui é o alimentador da antena. Então, todo raio que parte do foco em direção à superfície da parábola vai sair paralelo aqui e supostamente em fase nesse plano focal. E isso vai produzir um feixe altamente diretivo naquela direção. O ganho dessas antenas, antenas de abertura, ele é proporcional ao diâmetro, ou seja, esse diâmetro que está aqui do disco, dividido pelo comprimento de ondas ao quadrado. Então, se você tiver frequências muito baixas, para você ter um alto ganho, você precisa de um diâmetro muito grande. Ao passo que antenas de polo, por exemplo, tem ganho pequeno, mas é maior que 1. Aqui, se você fizer o D menor que o lambda, ao quadrado é menor ainda. Então, você já começa a ter problemas em antenas do tipo de abertura. E é por isso que antenas de abertura são utilizadas, empregadas sobremaneira. É claro que eu estou simplificando bastante essa discussão, né? Mas elas são empregadas sobremaneira em frequências altas. Por exemplo, uma antena de disco parabólico ou de disco que é usado para recepção da Sky, por exemplo, você tem lá algo como 60 a 80 centímetros, o tamanho do pratinho lá. E isso é comparado ao lambda da ordem de 10 centímetros ou menos do que isso, você pode ver que isso aqui dá um ganho relativamente alto. Ao passo que ainda tem um fator de proporcionalidade aqui. Ao passo que se você levar isso, essa mesma antena parabólica para operar em 1 MHz, o diâmetro continua sendo da ordem de 1 metro, mas o lambda foi para 300. Então isso aí não é mais eficiente. Então antenas de abertura, tipicamente, microondas. É claro que existem aplicações em frequências mais baixas, em radioastronomia, e vocês podem dar uma pesquisada, inclusive no YouTube,
no Google para ver fotos, imagens ou vídeos de antenas de radioastronomia que têm diâmetros gigantescos. As pessoas ficam pequenininhas lá em cima quando elas vão fazer algum reparo em cima dessa antena. Tem antenas de radioastronomia gigantescas em regiões de deserto, principalmente, para pegar o sinal com menor ruído e tudo mais, mas antenas são antenas de abertura. As cornetas, você pode imaginar o seguinte: se você pegar uma canaleta metálica, imagine aqui uma canaleta metálica. O lado de trás, você vai tapar. Então, todas as paredes são metálicas. Aqui não, essa parte aqui está aberta. É claro que vai chegar aqui um cabo coaxial, normalmente com um pequeno dipolo ou um pequeno monopolo aqui, que entra para dentro em alguma posição específica entre esse refletor, esse plano condutor de trás que fecha esse canal, esse cano metálico. Então aqui você tem uma distância específica. E a saída aqui, e na saída muitas vezes você alarga a abertura, né? Eu vou tentar aqui fazer esse alargamento aqui, vamos ver se consigo no desenho. Aí você alarga a boca da saída para melhorar as características de acoplamento da radiação que está aqui dentro com o ar. Então você tem antenas de corneta. A corneta mais simples é uma corneta que é um cano circular. Um lado está metalicamente selado, o outro é uma boca que vai abrindo, assim, é um cilindro que vai abrindo. E a radiação ela vai na direção, vai para frente, majoritariamente para frente. E é comumente utilizada em radar de polícia. Creio que todo mundo já tenha se deparado com aqueles radares que o policial na beira da rodovia aponta para o carro e a onda vai e volta, você está buscando medir efeito Doppler, aquela antena tipicamente é uma corneta, é uma pequena corneta e também micro-ondas, é antena de abertura, é uma antena de abertura. O ganho dessa antena depende diretamente disso aqui, ó, da área desta área aqui, ó, da área da abertura da antena. Essa é a ideia, esse é o nome, antenas de abertura. E aqui vai muito da teoria da difração. Agora, é claro que você pode ainda construir antenas integradas. E aí, no mundo de hoje, a telefonia celular é uma das coisas mais importantes que tem. Os aparelhinhos, o ideal é, não sei se alguém lembra, antigamente você puxava um fio para fazer, puxava um condutor para fazer o papel da antena naqueles telefones celulares que eram uns pequenos tijolos, né? Aí foi diminuindo a tecnologia de baterias, de circuitaria foi melhorando e o que se faz? A antena integrada. Essas antenas integradas são em geral são construídas em um substrato dielétrico, então, por exemplo, você pode ter um substrato dielétrico aqui, de permissividade dielétrica epsilon relativo. Aqui você vai ter um plano de terra, normalmente, o plano de baixo. Pode não ter, depende da estrutura. Eu só estou representando aqui uma PET, uma antena do tipo PET. E a parte de cima, naturalmente, que você vai fazer o desenho da sua antena. Essa antena aqui, tipicamente, ela se comporta como uma dupla fenda de Young. Aquele experimento de difração é como se tivesse uma abertura aqui e uma outra abertura aqui. Aqui vaza campo, né? Esse campo vaza pela borda aqui. Se você pensasse num capacitor de placas paralelas, a placa de cima é menor, aí tem um campo de franjas que aparece aqui na borda, nas bordas metálicas. Tem uma parte que cancela entre duas das bordas, tem uma parte que interage construtivamente e é como se você tivesse, olhando de longe, é como se você tivesse aquele famoso experimento da dupla fenda de Young. E aqui é o campo de franja que aparece nas bordas aqui, e eles têm que interagir de forma construtiva para que numa determinada direção você tenha uma radiação bastante intensa. Mas
é um tipo de antena integrada. É claro que você pode também utilizar outros princípios para, principalmente em antenas integradas e antenas impressas, otimizar a área. Então, otimização de área leva ao conceito de fractal, e aí você pode construir antenas do tipo fractais. Tem uma procurada aí também, busquem imagens aí para vocês verem antenas fractais. São aquelas estruturas que vão se repetindo em escala, né? Por exemplo, se eu pegar um triângulo e remover o meio desse triângulo, isso aqui é metalizado, isso aqui é metalizado, isso aqui também. Eu teria um triângulo inteiramente metalizado, eu tirei a parte do meio. Seria, então, pensar assim, etapa zero, ordem zero. É um triângulo metálico. Aqui poderia fazer esse desenho aqui em cima. Etapa 1, tira esse triângulo do meio. Etapa 2, você vai em cada subparte aqui retirar a mesma coisa aqui. Então você vai tirar aqui, aqui, aqui. Esse aqui é o fractal de Sierpinski, se eu não estou enganado, né? Então você vai ter uma ordem fractal cada vez maior. Isso aqui idealmente se repetiria ad eterno, mas é claro que no mundo prático você tem questões de resolução e tudo mais, então chega uma hora que não dá mais para tirar metal aqui dessa parte, nem daqui, assim vai, você chega a um limite de resolução prático, de construção prática desse fractal, né? Então, mas basicamente a ideia seria essa daqui, ó. Você vai construir a sua antena fractal. Esse aqui é só um exemplo, tá? Mas naturalmente que existem uma infinidade de geometrias possíveis, Sierpinski, de curva de Koch, e assim vai, tem várias. Otimiza a área, aumenta alguns melhora a eficiência em alguns casos até piora, mas você consegue aproveitar melhor a área lá. Então, é também uma área de intensa pesquisa atual, as antenas fractais. Né? O que mais que se poderia falar a respeito de antenas? Existem antenas que são ativas, então antenas em que você, principalmente para uso militar, em naves militares, eventualmente, em que você tem um plasma, então a antena, se ela não está ligada, uma antena de condutor normal, ela está sujeita a refletir sinal, porque você tem uma região condutora com a qual você construiu sua antena. Então, antena de plasma, você teria um tubo com um gás, esse gás ele só se torna condutor quando você deixa ele ativo, senão ele é totalmente transparente, ele é um dielétrico, aí você ioniza o plasma, ele vira um condutor, e aí você teria as chamadas antenas de plasma também. Aplicações é para quando você quer deixar a região, o material, o mais transparente possível. Só na hora de transmitir, que aí, é claro, você precisa do condutor. Então, também é um outro tópico que quem tiver interesse em pesquisa, principalmente, é um tópico que tem um certo interesse, as chamadas antenas de plasma. Né? Bom, ainda faltou algumas questões de propagação, né? Essa disciplina, ela enfatiza muito mais a parte de antenas, então eu enfatizei os principais tipos de propagação, que são principais mesmo, as ondas de superfície, as ondas de céu ou celestes e a visada direta. Mas é claro, existem ainda dutos troposféricos que acontecem no VHF, acontecem nas microondas, que é quando uma camada, uma região de ar mais frio é mais densa, em torno desse ar você tem ar mais quente, isso forma tipo um guia de ondas. Uma onda de faixas de frequências na ordem das microondas, ao entrar nesse duto, ele passa a ser guiado, como se fosse uma fibra ótica. E depois que o duto acaba, ela sai na outra extremidade. Tá? Isso tem um caráter altamente aleatório, não é nada previsível. Existem algumas regiões que são mapeadas, esses dutos são mais ou menos conhecidos, mas não tem nenhuma característica muito
estável para que você possa usar isso de forma mais efetiva. Então tem essa forma de propagação, isso faz com que muitas vezes o sinal seja levado por distâncias maiores do que aquela prevista pela visada direta, mas não é previsível, não é um fenômeno previsível. E ainda tem a reflexão por satélites. Eu não estou falando nem dos satélites que a gente manda para lá, que é visada direta. Né? Você faz, por exemplo, envio de um sinal para um satélite de GPS ou geoestacionário, ou outro que seja. Tá? Estou falando, por exemplo, da Lua. Você pode mandar um sinal refletir na superfície da Lua e chegar em outro ponto do globo. Mas isso também tem uma certa janela temporal do dia que você pode fazer comunicação por reflexão lunar. Não é o dia todo. É um satélite natural, ele te apresenta uma janela de oportunidade, vamos chamar assim, mas a distância é grande, então potências têm que ser altas e naturalmente que não dá para fazer o dia todo, porque tem uma hora que a Lua não se apresenta para que você possa, e também não te permite fazer cobertura em escala mundial, que só é possível com no mínimo 3 satélites para você fazer triangulações e tudo mais. Então, esse é o panorama geral de antenas e as principais usos. Eu não me aprofundei tanto nessas questões, porque de antenas a gente vai discutindo à medida em que a disciplina vai evoluir, mas quem tiver interesse pode buscar mais informações a respeito das formas de propagação, dos tipos de ondas em cada faixa de frequência. Tá? Tanto é que, normalmente, disciplinas de antenas têm uma complementação com disciplinas de propagação, ou, inclusive, são disciplinas mistas de antenas e propagação. Nessa nossa aqui, a gente tem o foco em, especificamente, antenas. Tá? Então, espero que esse overview tenha servido como motivação e para que você tenha uma visão geral. Até a próxima.